Quer entender como funciona a sociedade contemporânea? Curso do Colunas Tortas, A Sociedade do Consumo para Zygmunt Bauman, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora aprender em conjunto, ministrado por mim, oferecimento do Colunas Tortas. Bora pro vídeo? Confraternização dentro de empresa tende a ser um evento social que ou você quer participar ou você não quer, mas querendo ou não, você acaba tendo que ficar um pouquinho, acaba tendo que gastar um pouquinho do seu tempo, um pouquinho do seu carisma, um pouquinho da sua energia. Vamos falar sobre isso? Eu queria trazer um vídeo da Maria Shaunay pra gente dar uma olhada. Umas pessoas têm perguntado sobre festas de confraternização, então eu vou falar aqui um pouquinho sobre a minha experiência, tá? Isso daqui, obviamente, não é uma sentença, né? Você faz o que você quiser dessa vida, né? Vamos deixar isso claro. Mas vou dividir um pouco aqui a questão, tá? Primeira coisa, não é obrigatório ir em festa de confraternização de final do ano, mas é de bom tom ir. Né? Eu acho que vale, gente, vocês irem, nem que seja passar 10 minutos, 15 minutos e depois ir embora, sabe? Apareça. É importante, sabe? É importante para o relacionamento, é importante para o jogo político do mundo corporativo, sabe? Ninguém vai morrer em ficar 15 minutos na festa de confraternização. Maria detesta também, acho um porre, por sinal. Mas eu sempre ia. Eu nunca fiz parte da panelinha, essa coisa de sair para bar do lado do trabalho, porque isso é uma extensão do trabalho, gente. É outra coisa que vocês têm que tomar cuidado, sabe? A festa de confraternização do trabalho não é o local para você ficar bêbado. Não é o local para você fazer shows ali, sabe? Shows no mau sentido, que eu quero dizer. Pra dar showzinho, pra fazer um rolezinho ali, se ferrar todo. Claro que ela tá falando sobre festas de confraternização em que envolve a presença de pessoas que de repente pode ser comprometedor pra você se aparecer tanto. Pode ser comprometedor de você se exibir tanto e queimar seu filme. Mas uma coisa aqui é claro, né? A depender de onde você trabalha, fazer a social é necessário. A depender de onde você trabalha, fazer a social uma boa. É aquilo que meses depois vai fazer com que a pessoa que trabalha no outro departamento te dê ali quebre um galho, te dê uma mão, faça uma coisa um pouco mais rápido. É algo que vai tentar fortalecer uma relação. Porque no dia seguinte está todo mundo falando de você. E não se engane, é uma extensão, sim, do trabalho. Então, saiba se portar, né? Essa é a palavra. Né? Mas, de novo, você faz o que você quiser. Né? Se você quiser ir seminu, você vai. Né? Outra coisa também A vida é sua, estrague-a como quiser. que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é essa coisa de fazer amigo oculto, sabe? De dar presente também. Primeiro, gente, que não é todo mundo que se gosta no trabalho. Então, você fazer um amigo oculto, que é obrigatório, entre aspas, né? Porque a pessoa se sente constrangida de ser a única a falar que não quer participar, né? Você acaba colocando seus funcionários numa situação que não é legal. Então, eu fiz amigo oculto, na verdade, uma vez que tinha um grupo que se dava muito bem, né? Inclusive, eu fiz um jantar aqui na minha casa, mas foi uma única vez, sabe? Porque claramente outras pessoas não se davam muito bem. A gente não sabe qual é a condição de cada um, e o amigo oculto foi um teto limite que era relativamente baixo. Todo mundo quis participar, eu senti que todo mundo quis participar, então a situação era outra, sabe? Mas a gente colocar isso, a gente acaba deixando o outro numa situação que não é legal. Porque assim, o salário dele, você não sabe o que ele faz com o salário, você não sabe as contas que ele precisa pagar, de repente ele ajuda em casa, e ele não quer gastar o dinheiro com isso, sabe? Então, Tudo que envolve gasto de dinheiro e um gasto de dinheiro que deveria ser opcional, mas pelo constrangimento acaba sendo pouco opcional, acaba sendo quase que obrigatório, é um pouco constrangedor, assim, é uma coisa um pouco complicada. Eu entendo que a depender de onde você trabalha, se sabe que as pessoas não recebem um salário baixo. No entanto, mesmo assim, mesmo sem receber um salário baixo, a gente vive no Brasil e qualquer salário que é um pouco acima da média, ainda assim, é um salário para gerar um conforto básico. Dificilmente você vai trabalhar num lugar onde todo mundo recebe 10 mil reais, isso daqui é uma parada bizarra, é algo impensável. Geralmente as pessoas têm ali um salário que dá conta da sua própria vida. Impor
for a necessidade de uma confraternização em que o gasto ele é necessário, em que vai rolar, quer você queira, quer não, e se você não participar, pior pra você, né? Você vai ficar com uma imagem ruim, isso tende a ser uma coisa muito zoada. Pensem se é devido, sabe? Se é correto, de repente, você fazer isso. Né? Só tô colocando coisas aqui pra gente pensar, tá? Outra coisa é dar presente, sabe? Você, como gestor, dá presente pro funcionário. Primeiro que o outro, de repente, se sente na obrigação de também te dar um presente. Começa aí. E outro, quando você diferencia o presente, vai ter alguém que vai falar, você viu que o presente da fulana foi melhor que o meu? Aí começa aquela fofocaiada na equipe, sabe? Que também não vale a pena, sabe? Se você for dar alguma lembrança, dê a mesma coisa para todo mundo, sabe? Porque senão vai ter essa diferenciação e a chance disso não ser legal é maior, sabe? Então, assim, o que eu fazia todo final do ano, eu marcava num bar pra gente comemorar o final do ano e eu pagava a conta, sabe? Ou eu almoçava com eles, não falava que eu ia pagar a conta, chegava na hora eu pagava a conta. Isso é uma boa, hein? Pô, me chama pra almoçar também. Sabe? Que é uma maneira de você agradecer seus funcionários pelo ano, o esforço todo deles, sabe? Assim, eu acho que é delicado fazer isso. De novo, também não é obrigação, tá? Vamos deixar claro. Pode ser que você também não tenha condições de pagar. Só tô falando aqui pra... Porque, evidentemente, nem todo chefe é chefe de multinacional, né? Nem todo gerente ganha um salário alto. Minha gente, eu vou dar uma pausa rapidinho aqui para dar um recado importante. O Colunas Tortas, ele nasceu lá em 2014 como portal de conteúdo a partir dos meus estudos de autores contemporâneos de teoria social e análise do discurso. Desde então, o site é citado em artigos científicos, em dissertações, teses, e isso me deixa muito feliz, muito satisfeito e realizado. Esse feedback positivo, inclusive, me impulsionou a criar os cursos do Colunas Tortas. E hoje eu gostaria de te apresentar o curso A Sociedade do Consumo para Zygmunt Bauman. Nesse curso eu explico a visão do Bauman, baseado na sua bibliografia a respeito da sociedade do consumo, sobre o funcionamento da cultura do consumo, sobre o ideal de felicidade consumidora que nos assola no presente, sobre como o tempo parece passar mais rápido em uma sociedade tão fissurada em comprar. O primeiro módulo, né, que é o módulo a respeito de um autor chamado Louis Althusser, ele nos ajuda a entender como que nós nos transformamos naquilo que somos. Ele é um pouco mais teórico, como que a gente vira sujeito numa sociedade. Logo em seguida, eu já parto para o segundo módulo com as elaborações do Zygmunt Bauman, um dos sociólogos mais profícuos da contemporaneidade. Meu objetivo é ter uma conversa leve e didática sobre a nossa sociedade, com base na teoria social de cada autor abordado. Você terá acesso vitalício na plataforma do Hotmart, que é extremamente segura, além de ter acesso direto a mim, caso necessite de alguma ajuda ou queira matar alguma dúvida. Se você precisa de certificado de horas, também há a opção para você emiti-lo. Esse curso contribui para o financiamento do Colunas Tortas. Se você gosta do meu conteúdo e deseja entender um pouco mais sobre nossa sociedade, clique no link da descrição ou do comentário fixado e se inscreva no curso. Agora vamos voltar para o vídeo. Para parar e pensar, sabe? Mas só tomem cuidado com essa coisa de implementar um amigo oculto, sabe? Porque nem todo mundo se dá bem, nem todo mundo pode, nem todo mundo quer, nem todo mundo quer gastar esse dinheiro com isso, sabe? Então você acaba colocando os seus funcionários em uma situação que de repente não é legal, né? Mas em relação à festa de confraternização da empresa, gente, vá, sabe? É importante para networking, apareça lá, fica 10, 15 minutos, faça com que você seja visto pelas pessoas que precisam te ver. No The Office, o Jim tem um lema que é o seguinte: eu vou pra festa de confraternização, eu fico pouco tempo, eu falo uma frase espirituosa, conto uma piadinha, algo pra eu ser lembrado e eu vou embora rapidinho. E ele se gaba de ter voltado pra casa no ano novo às 9 horas da noite. Eu acho que é um conselho bom do Jim, do The Office, pra gente aplicar dentro da empresa, caso a gente não queira ficar na festa de confraternização. Então esse é o jogo político que a gente precisa saber jogar, sabe? Mas enfim, de novo, você faz o que você quiser da vida, né? Mas era só alguns pontos aqui pra gente refletir, tá? Aqui segue a reflexão de hoje. Assim, muito legal o vídeo da Maria Taunay, muito bacana, tem bastante vídeo que é interessante, em muitos assuntos ela é muito razoável, inclusive, por isso é bem interessante.
Eu acredito que na nossa cultura, a festa de confraternização acaba sendo um imperativo, porque tudo se passa como se fosse natural que essa confraternização fosse acontecer, ou como se fosse natural que o jogo de cintura dos funcionários tivesse que ser aplicado. Tudo se passa como se fosse natural que se tivesse que gastar o carisma na festa de confraternização. Por mais que classicamente já se considere a festa de confraternização, em muitos casos, meio que um pé no saco. Porque isso daqui não é uma novidade, né? O que ela disse no início do vídeo, né, da festa de confraternização não ser uma coisa muito legal, tal, isso não é uma novidade. Meio que você já existe esse olhar clássico de que a festa de confraternização é um lugar em que você vai torrar um pouquinho da sua paciência, gastar o seu carisma de um jeito que talvez você nunca consiga de volta. Mas justamente por ser algo inserido pela chefia e por você ter que ser avaliado também nesse momento da confraternização, não participar pode fazer com que você queime o filme. E ao mesmo tempo, conseguir ter o carisma, participar, o jogo de cintura, o carisma necessário pra trocar uma ideia ali, uma aqui. Fala assim, ô Kleber, você comprou um carro, né? Que legal, pô, me fala aí desse carro, tal. Ô Maria, a sua filha foi pra uma escola nova? Como é que tá indo? Como é que tá rolando? Esses papinhos fast food, eles tendem, por incrível que pareça, a gerar uma aproximação que vai ser interessante no dia a dia de trabalho. Porque na hora que você precisar de um relatório rápido, é o Kleber que vai te dar. Porque na hora que você precisar de um despacho rápido, é a Maria que vai te dar. Porque na hora que você precisar atrasar um pouco do seu trabalho, e quem precisa do seu trabalho na próxima etapa do processo de produção for o Kleber, você pode dizer pro Kleber, cara, eu vou demorar aqui um dia a mais pra produzir isso daqui, e talvez o Kleber seja mais atencioso ou mais compreensivo com você. Porque, cara, uma das maneiras de você gerar uma péssima impressão e dar uma abertura pra falta de tolerância e pra falta de jogo de cintura do outro perante você é quando você se ausenta dos momentos de sociabilidade ali, de praticar a sociabilidade, de praticar a socialização, aliás, e de exibir a sua sociabilidade, de demonstrar que você é adequado. Porque no fundo é sobre isso. No fundo é sobre a demonstração de que você é adequado. Você é adequado o suficiente pra passar uma hora dentro de um bar com o pessoal da empresa, trocar uma ideia com um sorriso no rosto, sorrisão, sem pesar o clima. E se por acaso não é possível demonstrar, não é possível mostrar pra todo mundo que você é adequado, talvez isso já seja uma porta aberta para que você seja muito mal entendido em literalmente qualquer coisa. Eu já cheguei a fazer um vídeo sobre aquela coisa de pessoas quietas incomodam, pessoas quietas no trabalho que incomodam assim, porque os outros especulam sobre isso. E, gente, é óbvio que isso é um saco, é claro que isso tá errado, é claro que isso tá extremamente errado, é óbvio que isso é uma coisa desagradável, é um costume muito desagradável que a gente tem, de ficar especulando sobre o outro na medida em que esse outro não tá participando da fofoca do dia a dia. É claro que isso é desagradável. Na medida em que esse outro não tá socializando a cada segundo, é claro que isso é muito desagradável, é óbvio, mas acontece. E estrategicamente a gente precisa decidir até que ponto a gente quer levar esse jogo, até que ponto a gente quer ou não participar dele pra garantir um emprego, garantir uma promoção, ou se a gente tá cagando e tá tudo bem. Isso é um pensamento estratégico que a gente precisa ter numa compreensão nossa da nossa vida no dia a dia, numa compreensão meio que microsociológica do que tá acontecendo dentro das dinâmicas do nosso ambiente de trabalho. E eu acredito que a confraternização, a decisão de o que você vai fazer na confraternização entra nisso. Voltando ao Jim do The Office, ele leu muito bem a necessidade, ele leu muito bem o que ele precisa fazer, e ao ler muito bem a situação, ele bolou uma estratégia pra lançar uma piadinha, falar uma coisa espirituosa, ser lembrado e rapidamente voltar pra casa. E tá tudo bem. E você pretende ir na festa de confraternização da sua empresa? Me diz aí nos comentários. Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã, e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.